Oi, gente! Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso de Física. Falaremos hoje das transformações de Lorentz. Todo estudante de Física, quando estuda a relatividade restrita, num primeiro momento ele fica curioso em saber por que as principais equações da teoria da relatividade levam o nome de Lorentz e não de Einstein. Isso se deve exatamente ao fato de que Lorentz, quando ele formulou a sua teoria do elétron, que buscava explicar as incompatibilidades que decorriam das teorias do eletromagnetismo e da mecânica clássica de Newton e Galileu, ao tentar compatibilizar essas duas teorias, ele propôs um modelo que é o que leva o nome de teoria do elétron, baseado em 11 postulados. Dentre esses 11 postulados, um deles era exatamente aquela que falava sobre as transformações das coordenadas de posição e do tempo, segundo as observações de O' e de O, dois observadores em movimento relativo com velocidade constante, um em relação ao outro. Mais tarde, quando Einstein propôs a sua teoria da relatividade restrita, ele o fez baseado somente em dois postulados. E esses dois postulados, da aplicação desses dois postulados, decorre naturalmente a visualização das transformações de Lorentz, ou seja, as transformações de Lorentz passam a ser explicadas naturalmente a partir dos dois postulados da teoria da relatividade. É exatamente isso que nós veremos na videoaula de hoje. Como é que as transformações de Lorentz decorrem da teoria da relatividade restrita de Einstein, exatamente dos dois postulados da teoria da relatividade. Vamos então à nossa videoaula de hoje. Vamos falar inicialmente da relatividade do tempo. Imaginemos que temos um observador O' que está no interior de um vagão que se move com velocidade constante v para a direita, ou seja, no sentido positivo do eixo x. Temos ainda um observador O que está parado sobre uma plataforma e esse observador O, ele vê o vagão e, por conseguinte, o observador O' se movendo com velocidade constante v para a direita. Num certo instante, é emitido um feixe de luz na vertical para cima. O feixe parte de um emissor e vai verticalmente para cima, reflete no espelho que está preso no teto do vagão e volta até o emissor. Segundo o observador O', a luz vai percorrer nesse trajeto uma distância igual a 2d. Mas o observador O vai ver algo diferente. Para ele, como o vagão está em movimento, o espelho e o emissor de luz também estão em movimento junto com o vagão. Portanto, a luz não fará mais uma trajetória vertical para cima, mas sim uma trajetória inclinada, indo até o espelho e depois retornando até o emissor. E nesse trajeto todo, o emissor vai mudar de posição. Para o observador O, a luz vai percorrer uma distância igual a 2L. Bom, então nós temos aí dois observadores enxergando a luz percorrendo distâncias diferentes. Vamos chamar de evento 1 a emissão da luz na vertical para cima. E evento 2, o retorno da luz de volta ao emissor após ser refletido pelo espelho. Para o observador O', o intervalo de tempo decorrido entre o evento 1 e o evento 2 será exatamente o tempo que é a razão entre a distância 2d percorrida pela luz dividido pela velocidade da luz c. Já para o observador O, a coisa é diferente. O intervalo de tempo entre os dois eventos será exatamente a razão entre a distância percorrida, que é 2L, dividido pela velocidade da luz c. Notem que do segundo postulado da relatividade, a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores inerciais, ou seja, tanto para o O' quanto para o O, a luz deve ter a mesma velocidade. Consequência disso é que o tempo de viagem marcado pelo O' vai ser diferente do tempo de viagem marcado pelo observador O. Essa é a primeira decorrência. Então temos lá o O', o ΔT0 é igual a 2d sobre c, e para o observador O, o ΔT é igual a 2L sobre c. Do teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, um pouquinho de álgebra, onde escrevemos o L e o D em função do tempo ΔT e do ΔT0, e aí, com um pouquinho de álgebra a mais, chegamos à expressão que relaciona o tempo de viagem segundo o observador O e o tempo de viagem segundo o observador O' do ΔT0, e como se vê, o ΔT vai ser maior do que o ΔT0, e daí nós temos a dilatação do tempo.
Como o O', ele mede a viagem toda, com o ponto de partida e o ponto de chegada parado em relação a ele, ele mede o que a gente chama de um tempo próprio. ΔT0, então, será o tempo próprio da viagem da luz. Vamos agora à relatividade do espaço. Temos aí a contração da distância, que é uma consequência direta da dilatação do tempo. Vamos lá ver, então, como isso acontece. Imaginemos que temos uma barra, o observador O, usando uma trena, mede o comprimento L0 da barra, que agora é o comprimento próprio, pois, vejam bem, o O vai ter toda a facilidade para medir o comprimento da barra, pois ele está em repouso na plataforma. Ele vai pegar a trena, fazer a medida, sem nenhuma dificuldade. Já o O', que está ali passando pelo vagão, ali pela plataforma, ele vai ver a trena também se movendo para a esquerda, juntamente com a plataforma. Para o O', a medida do comprimento da barra vai ser um pouco mais difícil. Ele vai ter que ver a barra passando por ele, utilizar um cronômetro e tentar, com esse cronômetro, medir o comprimento da barra. No instante em que a extremidade esquerda da barra está passando pelo O', ele aciona o cronômetro. Posteriormente, quando a extremidade da direita está passando pelo cronômetro, ele vai travar o mesmo, de modo que o cronômetro estará marcando o tempo que se levou para passar pela barra. O' vai concluir que o comprimento da barra é a própria velocidade v com que ele se move, vezes o tempo que ele marcou, que é o tempo que levou para passar pela barra, que é um ΔT0. Ora, o observador O, usando seu cronômetro, mede o tempo ΔT gasto por O' para passar pela extremidade da barra. Ou seja, o nosso observador O vai medir aquele comprimento da barra L0, que ele já sabe qual é, como sendo V vezes o ΔT do cronômetro que ele usou para medir o O' passando por ele. Ora, nós já vimos aí na sessão anterior que os dois medem tempos diferentes, né? O tempo do O é um tempo dilatado, vai ser igual a ΔT0 sobre a raiz quadrada de 1 menos V2C2. Portanto, das equações 1, 2 e 3, obtemos a relação entre o comprimento L, medido pelo observador O', e o comprimento L0, medido pelo observador O. E vemos que a raiz quadrada é menor que 1, e, portanto, o comprimento L medido pelo O' é menor do que o comprimento L0, ou seja, aqui houve uma contração do comprimento da barra. As transformações de Lorentz podem ser deduzidas a partir exatamente dessas duas verificações que nós vimos, a dilatação do tempo e a contração do comprimento. Então vamos imaginar que eu tenho um observador O, que ele utiliza um sistema de coordenadas x, y e z. Um observador O' que utiliza um sistema de coordenadas x', y' e z', e vamos imaginar que o observador O' se move com velocidade v em direção ao observador O no sentido positivo do eixo x. A suposição que a gente vai fazer inicialmente é que as duas origens coincidem no instante t igual a zero, que é igual ao t' também, igual a zero. Bom, a consequência disso é que no instante posterior t, o observador O ele vai ver o O' a uma distância igual a vt de onde ele se encontra. O O vê um evento acontecer na posição x, y e z no instante t do cronômetro dele. O O' vai ver esse mesmo evento acontecer na posição x', y', z' diferente, pois ele já se moveu para a nova posição, e no instante t', pois ele tem um cronômetro que nós já vimos que, em princípio, se move com uma velocidade diferente. A pergunta é, como é que nós iremos relacionar a posição x', y', z', que o O' localiza o evento, com a posição x, y, z, que é onde o O vê o evento acontecer? A coordenada x' é um comprimento próprio para o O', pois a barra, o sistema de eixos está parado com relação ao O'. Logo, para o observador O, a coordenada x' aparece contraída, né? Portanto, para o O, a posição do evento, que é o x, né, a posição x do evento, vai ser igual à distância vt que foi percorrida pelo O', mais o que o O' está enxergando, só que não vai mais no x', mas sim um x' contraído. Então, é um x' vezes raiz quadrada de 1 menos V2C2. Ora, isolando x' na equação, a gente chega à relação entre o x', que é a coordenada do evento, vista pelo sistema de coordenadas do O', e o x, que é a posição do evento, visto pelo
observador O. Notem que a relação entre os dois envolve ainda o deslocamento VT e tem ali o fator de, no caso, um fator de dilatação 1 menos V2 sobre C2. A transformada da coordenada espacial, portanto, vai ser a partir dessa equação que já era uma dos postulados da teoria de Lorentz. As coordenadas transversais da direção do movimento não se modificam. Isso é fácil de ver porque nada aconteceu nessas direções. O princípio da relatividade, o primeiro postulado, exige que as transformações de O para O' tenham as mesmas formas de transformações de O' para O, só mudando o sinal, porque nesse caso, quando a gente pensa no O' vendo O, ele vai ver o O se movendo para a esquerda. Portanto, a transformação, ao contrário, vai ser x' igual a menos VT' mais x raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Com um pouco de álgebra, está aí colocado, qualquer aluno pode ver facilmente isso, a gente chega à relação de transformação da coordenada de tempo t para o t', é a transformação da coordenada temporal no caso. Chegamos assim às duas relações de transformação, tanto da coordenada x quanto da coordenada t, coordenada temporal, e lembrando que as coordenadas transversais não se modificam. Vamos ver então a relação entre as transformações de Lorentz e as transformações de Galileu. Vimos que as transformações de Lorentz se ocorrem segundo essas relações, a transformação de x para x', de t para t', o y e o z permanecem como está. As transformações de Galileu são aquelas transformações clássicas que todo aluno aprende em qualquer curso de Física 1. Vejam que no limite em que a velocidade v é muito menor do que o c, o denominador vai para 1, e nós então vemos que as transformações de Lorentz vão para as transformações de Galileu, que tinha que ser isso mesmo, que era o esperado. É isso, gente. Por hoje é só. Obrigado.